ao vivo? Aos vivos e a cores! Direto do estúdio 2 do canal Educação, aqui na região das Torres, na capital, na capita do meio norte, nessa região linda chamada Teresina. Imagine o calor de Teresina, essa vontade que me dá Teresina, esse calor. E aqui tá calor, viu? Meu Deus do céu, o respeito e calor na capita, viu? E é porque tem dois rios, né? Tem dois, nós estamos bem pertinho entre um e o outro, viu? Meu, muito boa tarde para a galerinha de CJD, que já começou aqui com a gente. Coronel Zé. Alô, tia Marlene, ó. Quanto tempo longe de você. Alô, tia Marlene, boa tarde para a tia Marlene aqui na Sonoplastia. Também a tia Yara Tchê. Yara Tchê, fazendo a direção, coordenação, supervisão, sonoplastia e mais outra edição aqui dos professores do canal Educação. Deixa eu ver mais. Alô, tia Rosinha, boa tarde. Senhorita Jo, boa tarde aqui na Interpretation. De boa? Temática da escravidão. A escravidão. Vamos dar uma pincelada aqui para ver direitinho. Pegando aqui. A escravidão na terra tupiniquim. Refletir sobre a utilização da mão de obra escrava no Brasil através de exercícios. Olha aí umas questãozinhas sobre essa temática. Alô, Ana Cristina, boa tarde, Ana Cristina. Alô, dona Zilma, alô, senhorita Zilma da Seduc. Eu sou o tio Flávio, venho lá das Cambruengas do Sertão, viu? Lá da Catinga Braba, do Sertão. Lá do Sertãozão mesmo, viu? O jeito não muda não, Olha, eu vou começar mostrando para você esse vitral. Já mostrei em outras aulas. Você está vendo os bandeirantes conduzindo índios como escravizados. Vamos repetir. Bandeirantes, os bandes de São Paulo, conduzindo índios como escravizados. Já vou dizer para você que lá em São Paulo, lá em Sumpa, os bandeirantes são heróis. Os bande, o Ayanguera, o Jorge Velho, o Borba Gato, são heróis de Sumpa, de São Paulo. E os índios resistiram à escravidão do homem branco, à escravidão dos portugueses, dos bande. Segunda imagem remete à mesma temática, galerinha, ó. Alô, Ribeiro, boa tarde. Alô, Ribeiro, boa tarde, Ribeiro Gonçalves. Remete à mesma temática. Os índios também foram escravizados. Aí vai vir o tráfico negreiro. Nós vamos ter questões hoje sobre a gradativa substituição dos índios pelos africanos como mão de obra de escravizados nas fazendas. Gradativa substituição dos índios pelos africanos. Aí você está vendo os navios tumbeiros, navios negreiros, do trato, do comércio de escravos. E você vê a seta tendo como origem o continente africano e a seta Mar Maior. Professor, Mar Maior não é correto, não. E a seta de maior dimensão, de maior tamanho, maior zona de todas, ela vem para a terra tupiniquim, ela vem para o Brasil. Notadamente, nós já vimos na semana passada que o Brasil é o maior país negro fora do continente africano em população, claro, em população. E é o segundo maior do mundo em população, perdendo para a Nigéria. Texto do meu amigo Darcy Ribeiro, antropólogo, sociólogo, ministro-chefe da Casa Civil do presidente João Goulart Jango. Sem amor de ninguém, sem família, sem sexo, sem nenhuma identificação possível, maltrapilho e sujo, feio e fedido, perebento e enfermo, sem qualquer gozo, orgulho do corpo, vivia a sua rotina. Derrota, meu parente. Já começou ruim, viu? Qual era a rotina?
Esta era sofrer todo dia o castigo diário das chicotadas soltas. Eu tentei reproduzir uma chicotada, né? Para trabalhar atento e tenso. Semanalmente vinha um castigo preventivo, pedagógico, para não pensar em fugir. E quando chamava atenção, recaía sobre ele um castigo exemplar, para servir de exemplo para os outros, na forma de mutilação de dedos, de furo dos seios, com tição, de queimaduras com tição, de ter todos os dentes quebrados, ou nos açoites do pelourinho. Eu estou tentando reproduzir a chibata, tia. Sob 300 chicotadas de uma vez, para matar. Ou 50 chicotadas diárias para sobreviver. Dessas chicotadas diárias, geralmente resultava em o capitão ou o capataz jogar sumo de limão com sal sobre as feridas ou jogar cachaça, né, para evitar que, para acelerar o processo, vamos dizer assim, de cicatrização. Se fugia e era apanhado, podia ser marcado com um ferro em brasa, com um F de fujão na terra. Tendo um tendão cortado, viver peado com a bola de ferro, ser queimado vivo em dias de agonia na boca da fornalha ou jogado na fornalha para arder como um graveto oleoso. Então, quem passou por esses horrores, é claro que a gente está dando só uma pincelada, né? Não dá para descrever a dor, as dores, os temores, os medos dos escravizados. Aí é um texto do meu amigo Darcy Ribeiro na obra O Povo Brasileiro. Então, quem passou por isso, olha a punição dos negros no calabouço, olha a punição do castigo do açoite no tronco ou no pelourinho. Veja que ficava literalmente em carne viva, né? Em carne viva, como você percebe. Olha aí, ó. Literalmente em carne viva, né? Depois jogava cachaça ou jogava, vamos dizer, limão com sal, né? E veja que o autor começou dizendo, olha, o seu capataz podia ser um negro, podia ser às vezes um irmão de dentro da senzala. Veja que é um escravo acorrentado. Podia ser um negro irmão de dentro da senzala. Então a dor era muito grande, a dor não apenas no corpo, né, mas no espírito. Tá, imagens, veja que está sendo seguro por um outro escravizado e o senhor, o capataz, está fazendo a punição aí com o chicote. Nas duas imagens mostram a mesma coisa, que era, vamos dizer assim, era algo comum no Brasil dos anos 1600, 1700 e também nos 1800. Então, quem passou por isso tudo não aceitou de forma pacífica, olha. Trocentas formas de resistência. O banzo, aquela tristeza, melancolia, ó céu, ó vida, ó azar. O banzo, a doença da saudade. As fugas das fazendas para as cidades, tentar a sorte. Para outras fazendas, vou botar assim, outras fazendas. Geralmente buscando um trabalho, para dizer às vezes que era alforriado, notadamente alforriado pode trabalhar em outra fazenda. Ou para as matas, para as serras, para as áreas de difícil acesso na floresta. Florestas. Porque lá é onde você vai ter a formação das comunidades quilombolas. Deu para ver aí, Ana Cristina? Formação dos quilombos. Ou nas várias formas de revoltas, motins, rebeliões, enfrentando o senhorzinho, o capitão do mato, o capataz, tudo.
sabotando as engrenagens, incendiando o canavial, cafezal. Aqui você fica um lapso de tempo sem trabalhar, né? E preservando, mantendo os cultos aos orixás, os cultos afros, a culinária, os atabaques, o swing, a música, a dança, a brincadeira de Angola. Brincadeira de Angola, dança, arte, resistência. Resistência. Ainda hoje, um exemplo de resistência cultural é a manutenção da capoeira. Ou conseguindo a liberdade. Muitos dos escravos de ganho conseguiam se libertar com um tempo, com um período, que é a famosa alforria. Preto forro, preto alforriado. Perfeito? Galera de Coronel José Dias, você de CJD, lá da Escola Margarida Costa. Você de Ribeiro Gonçalves, boa tarde. Ribeiro Gonçalves, meu irmão mora lá em Ribeiro Gonçalves. Ribeiro Gonçalves, meu irmão mora lá em Ribeiro Gonçalves, trabalha no Banco do Brasil. Senhora Yaratie, minha príncipa, deixa R$ 1 aí na tela pra galerinha fazer o print, de boa. Ok, galera. Ok, vamos lá, vamos passar. Vamos mostrar imagens. Aqui a imagem da capoeira, a dança da guerra. Dança da guerra, jogo da capoeira. Preservada, mantida, viva, vivamente ainda hoje, claro. Aí os cultos aos orixás, a Umbanda, o Candomblé, o culto às entidades de origem afro, Oxóssi, Oxum e Iemanjá. Eu sei que ainda existe muito preconceito com os cultos afro-brasileiros, mas evidentemente eles estão muito mais próximos e vivos e perto da cultura brasileira do que, por exemplo, vamos dizer assim, os deuses da mitologia grega. Galerinha, a mitologia grega temporariamente é muito longe, e espacialmente também, mas a mitologia dos orixás, dos cultos aos orixás, está muito, muito próxima da gente. Tá aí a resistência de outra forma, mantendo a cultura afro. Qual delas? Seguiu Deus Alá no islamismo. Você está vendo aí uma quantidade de indumentárias de origem árabe, islâmica, a túnica, deu para ver aí, ó. Usar mortalha, o abadá, que lá na Bahia chama abadá. Olha as comunidades quilombolas, galerinha. Olhe os quilombos e veja que nessa imagem representativa dos quilombos, aí os que estão dentro dos quilombos estão em festa, brincando, festejando, numa nice, numa boa, né?
provavelmente com a presença de índios, de brancos, fugidos, de mestiços e de escravizados que conseguiram fugir, tocando os tambores, olha aí, ó. Aqui pode ser o birimbau, tocando os tambores, uma espécie de pandeiro. Deu para ver aí? Aí é uma festa. Aí é uma festa, é um samba, né? Olha o quilombo, essa imagem representativa do que como seriam as choupanas nos quilombos. Para a gente ir para Palmares. Palmares na Serra da Barriga, nos Alagoas. A famosa Guerra de Palmares. Seja bem-vinda, tia Rosinha. Olha, eu botei. A maior resistência escrava, a mais famosa de todas, foi Palmares. Palmares se formou grandemente na época da invasão dos Holanda no Pernambuco, dos Flamengo no Pernambuco, né? A guerra dos holandeses contra os pernambucanos resultou na fuga de escravos que vão ajudar a aumentar o couro de Palmares. Então, Palmares não vai ter apenas negros, índios, libertos, alforriados, desertores, perseguidos. Era uma quantidade diferente de pessoas que vivia à margem, marginalizados, à margem. Quem se incomoda? Os patrãozinhos dos coronel, os senhorzinhos, a Igreja Católica, os governadores. É o governador do Pernambuco que vai contratar o famoso Bandeirante Domingos Jorge Velho para ir destruir Palmares. Para ir dar um fatality em Palmares. Antes de ir para lá, ele tinha passado pelo Piauí. Tinha matado muitos índios no Piauí, inclusive. E aí vai resultar na morte de Zumbi com as tropas do Domingos Jorge Velho, ali em 1694, depois de um longo cerco ao arraial de Palmares. Perfeito? Aqui no Piauí é Mimbó. Já discorri um pouquinho na semana passada, mas vale a pena, olha aí, ó. Em Amarante, a maior comunidade, a mais famosa comunidade remanescente quilombola é Mimbó. Tem mais de 200 anos de história e foi fundada, surgiu aí de escravos que fugiram, escravos fugitivos, formaram 2 casais e hoje, predominantemente, depois desse longo período aí, se entrelaçaram hoje uma grande família, uma mega família. A manutenção das tradições quilombolas, isso é importante, das tradições, dos conhecimentos, das práticas com a natureza, da produção agrícola, as comunidades quilombolas. Aí o mais famoso de todos do Piauí, o quilombo de Mimbó. Para a gente começar as questões, né? Começando aqui com a Fulvestre, ó. Ah, papai. No Brasil, a transição da predominância indígena, predominância indígena para a africana na composição da força de trabalho escravo ocorreu aos poucos, ao longo de pelo menos meio século. Quando os senhores de engenho individualmente acumulavam dinheiro suficiente, eles compravam alguns escravos africanos, iam acrescentando à medida que eles tinham capital ou crédito para poder comprar os escravos. À medida que capital e crédito se tornavam disponíveis, ampliava-se para você poder comprar os escravos africanos. Em fins do século XVI, a mão de obra dos engenhos era mista do ponto de vista racial. E a proporção foi mudando crescentemente em favor dos africanos que eram importados e dos seus filhos, da sua prole. Então você está vendo aí que nós estivemos com o início da escravização dos índios, mas gradativamente nós vamos ter
os índios sendo substituídos pelos africanos. Mas ele fala em a mão de obra dos engenhos muitas vezes era mista de índios e escravizados africanos. Com base na leitura do trecho e nos seus conhecimentos, Coronel José Dias, pode-se afirmar corretamente que hoje é um dia de questões, viu, galerinha? Eu vou deixar pelo menos um minuto em cada questão, para ver se a galerinha manda a resposta e a gente poder discorrer sobre ela depois, viu? Tia Yara, tchê, R$1 na tela. Ok. De boa, na lagoa. Mas não recebi resposta ainda, ó. Nada de resposta ainda, ó. Tchananana, tchananana, aure, 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 aure. Tchururururu, tchururururu. E a saudade no coração. Vamos lá, a galerinha não mandou resposta, né? Pode-se afirmar que, segundo o texto, viu? Havia crédito disponível para a compra de escravos africanos? Não muito, só com o tempo, né? Só com o tempo. Mas não de escravos indígenas? Pois a igreja estava interessada na manutenção das boas relações com os nativos? Não existe relação de ter capital disponível para comprar africanos e não haver para comprar indígenas, porque a igreja estava interessada na manutenção dos índios. Será que o dinheiro vinha da igreja? Falso. O comércio de escravos africanos foi incompatível com o comércio de indígenas, porque eram exercidos por diferentes traficantes, que concorriam entre si. Não exatamente. Não havia essa concorrência entre os traficantes de escravos, por exemplo, e os bandeirantes paulistas que escravizavam os índios. Do ponto de vista senhorial, dos patrãozinhos, dos senhorzinhos, valia a pena pagar mais caro por africanos escravos, porque eles viviam mais do que os índios indígenas, não mais do que os escravos indígenas, que eram mais baratos. Olha, galerinha, a questão da longevidade dos índios ou dos negros não é por causa do preço, do valor do escravo. Perfeitinho? Não existe relação do valor do escravo com o período de vivência do escravizado. A implementação da escravidão de origem africana não fez desaparecer a escravidão indígena. É verdade. Pois o emprego de ambas, as duas, né? Mista, podia variar segundo épocas e regiões diferentes. É verdade. É porque no texto ele não falou ambas, ele falou mistas. A escravidão dos indígenas pelos portugueses foi inviabilizada pelo fato de que os índios eram contrários ao aprisionamento de seres humanos.
olha, não vai ter escravidão dos índios porque os índios aqui não aceitam que outros índios sejam escravizados. Falso. Portanto, aí a letra D de danadinho, a implementação da escravidão africana não fez desaparecer por completo a escravidão indígena. Haja vista que ambas foram utilizadas em alguns momentos específicos. Por exemplo, no Maranhão, na criação do gado, você tinha índios, você tinha negros. No cultivo, por exemplo, também do tabaco, né, do fumo, você utilizava a mão de obra dos índios para o aprendizado, depois vieram africanos. Letra D de danadinho na questão de number one. Number one. 2. Sabes o que traz as pragas à terra? Cativeiros injustos. Quem trouxe ao Maranhão a praga dos holandeses? Cativeiros injustos. Quem trouxe a praga das bexigas? Quem trouxe a fome e a esterilidade? Esses cativeiros. Todo homem que deve serviço ou liberdade alheia, deve a alguém, ou liberdade alheia, escravizou alguém. Podendo restituir, não restitui, é certo que se condena. Todos os homens do Maranhão devem serviços e liberdades alheias, devem pagamentos e liberdade aos índios. E podendo restituir, não restitui. Todos vão arder no fogo do inferno. Logo todos ou quase todos se condenam. Ah, papai, padrinho, Padre Antônio Vieira. O sermão do Padre Antônio Vieira faz uma crítica à escravização dos índios e expõe a grande demanda por essa mão de obra no Maranhão até meados do século XVIII. O cativeiro, a assertiva que explica o cativeiro dos índios no Maranhão é a seguinte: não é só Maranhão, viu, galerinha? Não é só Maranhão, de boa? Vamos aguardar aí para ver se manda uma resposta, viu, Tiara? Vamos aguardar aí R$1 na tela. Aos vivos! Mas ninguém mandou resposta ainda, Tiara, ó. Ninguém mandou resposta para nós, rapaz. Alô, galera de Coronel José Dias. Alunos na sala, galerinha. Nesse pós-eleição, né? Galerinha deve estar também cansada. É uma semana puxada, né? Essa festa da democracia, de manifestação de rua, panfletagem, os meninos correndo atrás do carro de som. Os meninos pegando os adesivos, massa, você colocando um retrato na porta de casa, botando o adesivo do político lá no seu carro, na sua moto, na bicicleta. Nós vivemos um mês intenso de eleições, gostosamente resultou numa festa ontem, né? Praticamente sem nenhum atropelo maior, sem nenhum problema maior.
A assertiva que explica o cativeiro dos índios no Maranhão é a seguinte: a escravidão indígena, a escravidão indígena foi estimulada pela coroa portuguesa para evitar que os índios fossem exterminados. Ora, os índios mais facilmente eram acometidos pelas doenças e morriam por causa do contato com o homem branco. Então não é a coroa portuguesa que vai estimular a escravidão dos índios como forma de evitar que eles sejam eliminados e exterminados. A mão de obra indígena era utilizada nos serviços domésticos. Também. E substituiu os africanos escravizados que trabalhavam na lavoura? Falso. Substituiu? Falso. A escravidão indígena foi uma prática sistemática dos colonos. Opa! E gerou uma disputa entre esses, ou seja, os colonos, e os padres jesuítas que queriam fazer a catequese. Amém. É verdade, galerinha. Olha aí, ó. A escravidão indígena foi uma prática na época colonial e vai provocar um choque com os colonos que queriam escravizar os índios. A escravidão dos índios só poderia ocorrer em áreas onde houvesse uma profunda pobreza dos moradores? Não. Eu acabei de dar exemplo do Maranhão, e lá não era tão pobre, né? Profunda pobreza. As guerras contra os índios era a única forma de abastecimento de mão de obra escrava no Maranhão? Não. Notadamente, a alternativa correta é a letra C de campeão, C de canal, C de Coronel José Dias, galerinha. CJD. CJD. Alô, galera de Colônia, galerinha de Colônia entrando aos vivos aí também. Vamos passar, né, tia? Questão do Enem. A partir da segunda metade do século XVIII, 1750 para frente. Eu vou botar a data, ó. 1750 para frente. O número de escravos recém-chegados cresce no Rio. E se estabiliza na Bahia. Cresce no Rio. Cresceu, vou botar azulzinho, ó. Crescer. E se estabiliza em Bahia. Nenhum lugar servia tão bem a recepção de escravos quanto o Rio de Janeiro. Olha aí o Rio ganhando um crédito por receber muitos escravos. Na matéria, o jornalista informa uma mudança na dinâmica do tráfico atlântico. Era a Bahia, agora é o Rio. Por quê? Uma dinâmica no tráfico negreiro, que está relacionada à seguinte atividade. Por que é que teve uma mudança e uma mega entrada de escravos no Rio, superando a Bahia? Tempo, dona Marlene. Tempo, per favore, in italiano.
Beleza, galera, beleza. Ah, agora sim. Tio, aqui está Moisés, Nicole, Ana Luísa, José Marcos Oliveira, André Luiz, Vitório, Joelma, Ed Carlos, deixa eu ver, Camille, Kleber, Luiz Eduardo e JV João Vitor. Perfeito, galera de Coronel. Perfeito, de boa, perfeito, galerinha. Agora vamos mandar as respostas, viu? Vamos participar mandando as respostas. Agora vamos mandar as respostas, viu? Uma mudança na dinâmica do tráfego atlântico que está relacionada à seguinte atividade. Seguinte atividade, galerinha. Letra A. O maior número de escravos que entra no Rio é maior do que na Bahia, por quê? Por causa da coleta das drogas do sertão. Galerinha, a coleta das drogas do sertão era feita pelos índios e não pelos africanos. E ela é feita na região norte. Então não tem a ver a entrada de escravos no Rio, evidentemente, por causa das coletas das drogas do sertão. Aí era na época pimenta, guaraná, era resinas. Devido à retirada da madeira do litoral. Quem fazia essa retirada eram os índios. Aí você lembra do chamado escambo. Escambo, que era aquele comércio de troca entre os índios e os portugueses de Portugal. A adoção da pecuária extensiva. A pecuária extensiva era feita com mão de obra do vaqueiro. Ó meu vaqueiro, meu peão, enganou meu coração, na pista da paixão e valeu boi. Nordeste. E a criação de gado não é no Rio, é no Nordeste, de boa? De novo, não é no Rio, é no Nordeste, galerinha. É no Nordeste. Perfeito? A exploração da lavoura do tabaco. Olha, a mão de obra principal na lavoura do tabaco é o índio. Mas depois eu vi que tem escravos. Beleza, vou botar aqui também escravos. Mas ela é feita no Nordeste. Então não tem justificativa de você estar tendo um volume maior de escravos chegando no Rio, se fosse por causa do tabaco, se fosse por causa das drogas do sertão, se fosse por causa da pecuária. Mas é por quê, tio? Ora, é por causa do ouro. E o ouro está onde? Nas minas. Ouro mais diamante nas minas. Tio, e agora os escravos estão chegando no Rio por quê? Ora, galerinha, porque o Rio está mais próximo à região das minas. 2. Porque o porto do Rio de Janeiro passou a ser o principal recebedor de africanos que estão sendo enviados para a região das minas. Haja vista que passou-se a usar em larga escala a mão de obra de escravizados, em especial de escravos que tinham conhecimento técnico com o garimpo. Ali é garimpo, velho. Garimpo, vou botar bem aqui, ó. Garimpo. Ah, eu lembrei de Serra Pelada. Portanto, a alternativa correta é a letra B de bola, galera de Coronel. B de bola, B de bom aluno. Beleza, perfeito, perfeito. Vamos para a próxima. Outra importante manifestação das crenças e tradições africanas na colônia eram os objetos conhecidos como bolsa de mandinga. Olha aí, ainda tem hoje, velho. Ainda tem hoje bolsa de mandinga. Amuleto, né? Meio que um amuleto. A insegurança, tanto física como espiritual, gerava uma necessidade generalizada de proteção. Proteção contra as catástrofes, as doenças, a má sorte e a violência dos núcleos urbanos, os roubos, as brigas, os malefícios dos feiticeiros, etc. Mas também para trazer sorte,
dinheiro e até atrair las ninas. Ainda tem gente que faz isso, velho. O costume era corrente nas primeiras décadas do século XVIII, envolvendo não apenas escravos, olha, não apenas escravos, mas também homens brancos pobres. Eu vou afirmar pobres, de boa? Não apenas escravos, mas homens brancos também e pobres. A prática histórica cultural de matriz africana descrita. Qual é a prática histórico-cultural descrita? A mandinga. Representava o quê? É questão boa, é questão de Enem, galerinha. É questão do nem, Enem, galerinha. Letra, 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 letra. Vamos deixar um realzinho aí, senhor Iarache, per favore, em italiano. Ok, ok, ok. Só faltou a resposta, tia. A prática histórica das bolsas de mandinga, representavam o quê, galerinha? Representavam o quê? A expressão do valor das festividades da população pobre. Galerinha, ali não é festa popular, não. Ali não diz respeito à festa popular, senhora Karen. Perfeito? Portanto, aí a letra A está incorreta. Era uma ferramenta para submeter os cativos ao trabalho forçado? Não, galerinha. Muitas vezes os próprios escravos estão usando bolsa de mandinga para evitar a má sorte, atrair, evitar e garantir uma proteção, garantir que estivessem livres da violência. Então não é para submeter os cativos ao trabalho forçado. Elemento de conversão dos índios ao catolicismo? Não. As bolsas de mandinga é o exemplo, é o inverso do catolicismo, olha. É o inverso do catolicismo. A galerinha tá mandando respostas agora. Perfeito, viu? Não é converter os escravos ao catolicismo. Pelo contrário, é uma forma de resistência que você tem de origem africana. É uma estratégia de subversão do poder da monarquia portuguesa? Não, galerinha. Nem é uma estratégia de subversão à monarquia portuguesa, já vista que ela está lá em Portugal. Lá em Portugal. E nem uma subversão de poder da monarquia portuguesa. A monarquia está subvertendo contra o quê? A monarquia portuguesa está se submetendo, se questionando contra o quê? Era, um instrumento para minimizar as dores, a peleja, o sofrimento. Olha, o texto está dizendo, olha, é de proteger
das doenças, da má sorte, da violência, dos roubos, das brigas, dos feiticeiros e trazer sorte, dinheiro e quem sabe até mulheres. Ah, papai, instrumento para minimizar a peleja, o sentimento de desamparo social, a falta de amparo a esse grupo da sociedade. É letra D de danadinho na questão 4, questão muito, muito, muito boa. Por isso que nós tivemos alunos que foram pela letra E de helicóptero, mas a correta é letra D de danadinho, haja vista que não era uma estratégia de subverter-se contra a monarquia portuguesa, não contra lá o reino de Portugal. A África Ocidental é conhecida pela dinâmica das suas mulheres comerciantes. Olha aí, velho. A África Ocidental, mulheres comerciantes. Caracterizadas pela perícia, pela autonomia, e pela mobilidade. A sua presença, que for atestada por viajantes e missionários portugueses, que visitaram a costa a partir do século XV, consta também na ampla documentação sobre a região. A literatura é rica em referência às grandes mulheres como vendedoras ambulantes, cujo jeito para o negócio, bem como a autonomia e a mobilidade, era típico na região. Que região? Na África Ocidental, galerinha. A África Ocidental é essa parte aqui, ó, que tem mais contato com nós. A abordagem realizada pelo autor sobre a vida social da África Ocidental pode ser relacionada a uma característica marcante das cidades do Brasil escravista. Ah, papai! Que se observa em qui? Então, ele quer saber uma característica marcante das cidades do Brasil escravista que seja aparentado essa prática que havia no continente africano, de mulheres comerciantes, perícia, autonomia, mobilidade, negócio. Ah, papai. Vamos lá, ó. Qual dessas alternativas comunga com o texto? Deixa um realte aí, Yara. Você bem que podia perdoar e só mais uma vez lhe aceitar. Vamos lá. O texto fala de mulheres africanas no comércio, mas ele quer uma alusão aqui ao Brasil. A dissolução dos hábitos culturais trazidos do continente de origem africana? Não.
porque aqui no Brasil também vamos ter a presença dessas práticas chamadas de escravos de ganho. As negras do tabuleiro, vendendo quitutes, lembra? Vai haver uma restrição à realização do comércio ambulante? Não, galerinha. Não, esse comércio ambulante era feito por aquilo que você chama escravos de ganho. Negras do tabuleiro, muito comum nas imagens. Entrada de imigrantes portugueses de Portugal, nas atividades ligadas ao pequeno comércio? Não. Os portugueses que vinham de lá para cá, no geral, eles iam para querer ser patrãozinho. Convivência entre homens e mulheres livres, de diversas origens no pequeno comércio. Olha, havia convivência de homens e mulheres, mas muitas das mulheres e os homens eram escravizados. Galerinha. Vai haver a presença de mulheres negras no comércio de rua. Vou botar aqui, ó, negras do tabuleiro. Negras do tabuleiro. Vendiam diversos produtos e alimentos. Os quitutes, o acarajé. São as negras de ganho, os escravos de ganho. Portanto, aqui a letra A de aprovado, galerinha. Letra A de aprovados. Questão boa, viu? Muito boa. Vamos para a próxima? Letra A nessa próxima, viu, galerinha? Nessa daqui, viu? Questão de número 5. A partir da segunda metade do século, o número de escravos... já vimos. Vamos para a próxima. As afirmativas a seguir abordam sobre os quilombos e os quilombolas na formação territorial do Brasil. Aqui é para você colocar verdadeiro ou falso, viu, galerinha? Verdadeiro ou falso. Notadamente, lá embaixo tinha. São corretos 1, 2 e 3. São corretos 2, 3 e 4. De boa? Eu quero que você mande para nós a sequência de cima para baixo, para ver como é que vai ficar, meus pimpolhos. Tia Yara, deixa um realzinho nessa questão aí, por favor, Aure, 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 aure. E alegria no coração. Vamos lá. Vou botar de cima para baixo, viu? Os negros lutando pela liberdade nunca aceitavam passivamente a escravidão. Muitos fugiram e formaram os quilombos,
que são espécies de vila onde os refugiados, os quilombolas, gozavam de certa autonomia, é verdade. Tópico primeiro é vero. É verossímil, tem verossimilhança, é vero. São considerados quilombolas os remanescentes das comunidades que mantêm certas tradições culturais ao longo do tempo. É verdade também, viu? São também chamados quilombolas, aqueles que vivem nas comunidades quilombolas. Remanescentes dos quilombos. O quilombo dos Palmares localizava-se na Serra da Barriga, no estado das Alagoas. E teve como principal líder de resistência à escravidão. Líder de resistência à escravidão. Zumbi de Palmares também é verdade, também é vero. Os quilombos estão distribuídos e reconhecidos nas regiões Norte e Nordeste. Não havendo registro em outras regiões, falso, galerinha. Tivemos quilombos no Norte, no Nordeste, no Sul também. Na região Sudeste, notadamente nós vamos ter produção de café, o famoso quilombo do Jabaquara, pertinho de Santos, né? Muitos escravos fugiam das fazendas de café e vão para Jabaquara, o famoso quilombo de Jabaquara. Vai ser uma espécie de Palmares do Sudeste, viu? Do Sudeste. Portanto, lá a alternativa tinha assim. São corretos os tópicos 1, 2 e 3. É vero? É verossímil? Vou passar. Encerrou, né? Encerrou sim. De boa. De boa na Lagoa, nós vamos para o nosso intervalozinho de 3 minutos e a gente volta já.